Olá a todos! Sejam bem-vindos a mais uma edição do podcast Caixa de Histórias, onde a gente tem uma experiência diferenciada com a literatura. E hoje eu vou ler para vocês um trechinho do livro Perdido em Marte, de Andy Weir, tradução de Marcelo Lino, pela editora Arqueiro. Vamos lá então? Capítulo 1. Diário de bordo, Sol 6. Estou ferrado. Essa é a minha opinião abalizada. Ferrado. 6 dias após o início daqueles que deveriam ser os 2 meses mais importantes da minha vida, tudo se tornou um pesadelo. Não sei quem vai ler isso. Acho que alguém vai acabar encontrando. Talvez daqui a 100 anos. Que fique registrado, não morri em Sol 6. O restante da tripulação certamente achou que eu tivesse morrido, e não posso culpá-los. Talvez decretem um dia de luto nacional em minha homenagem, e minha página na Wikipédia vá dizer: Mark Watney foi o único ser humano que morreu em Marte. E provavelmente isso estará correto, porque sem dúvida vou morrer aqui. Só que não em Sol 6, como todo mundo está achando. Vejamos por onde começar. O programa Ares. A humanidade voltando-se para Marte com o intuito de mandar pessoas para outro planeta pela primeira vez e expandir o horizonte da raça humana. Blá, 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 blá. Os tripulantes da Ares 1 fizeram o que tinham de fazer e voltaram como heróis. Foram recebidos com desfiles, conquistaram a fama e o amor do mundo inteiro. A Ares 2 fez a mesma coisa, em outro local de Marte. Receberam um aperto de mão firme e uma xícara de café ao chegar em casa. Ares 3... Bem, essa foi a minha missão. Certo, não exatamente a minha. A comandante Lewis era responsável. Eu era apenas um dos tripulantes. Só ficaria no comando da missão se fosse a última pessoa restante. Quem diria? Estou no comando. Fico me perguntando se esse diário será recuperado antes que o restante da tripulação morra de velhice. Imagino que tenham voltado à Terra são e salvos. Pessoal, se estiverem lendo isso, a culpa não foi sua. Vocês fizeram o que tinham de fazer. No seu lugar, eu teria feito a mesma coisa. Não os culpo e fico feliz que tenham sobrevivido. Acho que eu devia explicar para algum leigo que talvez esteja lendo isso como funcionam as missões a Marte. Chegamos à órbita terrestre normalmente em uma nave comum até a Hermes. Todas as missões Ares usam a Hermes para ir e vir de Marte. É uma nave muito grande e foi caríssima, então a NASA só construiu uma. Uma vez na Hermes, 4 missões adicionais não tripuladas nos levaram combustíveis e suprimentos, enquanto nos preparávamos para a viagem. Quando tudo estava pronto, partimos para Marte. Mas não muito depressa. Já passou o tempo das grandes queimas de combustível químico e órbitas de injeção transmarciana. A Hermes é alimentada por motores iônicos. Eles expelem argônio pela traseira da nave, rápido bastante para obter uma pequena aceleração. Não é necessária muita massa reagente. Então, um pouco de argônio e um reator nuclear para alimentar tudo nos permite acelerar constantemente durante todo o percurso. Vocês ficariam surpresos com a velocidade que podemos alcançar com uma aceleração ínfima ao longo de muito tempo. Eu poderia deleitar vocês com as histórias de quanto nos divertimos durante a viagem. Mas não vou fazer isso. Não estou a fim de reviver esses momentos agora. Basta dizer que chegamos a Marte 123 dias depois, sem estrangular uns aos outros. De lá pegamos o VDM, Veículo de Descida em Marte. O VDM é basicamente uma grande lata com alguns propulsores leves e paraquedas acoplados. Seu único objetivo é levar 6 seres humanos da órbita até a superfície de Marte, sem matar nenhum deles. E agora chegamos ao ponto crucial da exploração de Marte. Ter toda a nossa tralha lá de antemão. Ao todo, 14 missões não tripuladas levaram tudo de que precisaríamos para as operações de superfície. Tentaram fazer as naves de abastecimento pousar na mesma área e fizeram um trabalho razoavelmente bom.
Os suprimentos não são, nem de longe, tão frágeis quanto os seres humanos e podem se chocar com força contra o solo, mas tendem a quicar muito. É óbvio que não nos mandaram para Marte antes de confirmarem que todos os suprimentos haviam chegado à superfície e que os containers não estavam avariados. Do início ao fim, incluindo as missões de abastecimento, uma missão a Marte demora cerca de 3 anos. Na verdade, os suprimentos para Ares 3 já estavam a caminho enquanto a tripulação da Ares 2 voltava para casa. A parte mais importante dos suprimentos prévios era o VAN, o veículo de ascensão de Marte. Era assim que voltaríamos a Hermes, após concluídas as operações de superfície. O VAN era pousado com suavidade, ao contrário das bolas quicantes usadas para os outros suprimentos. Obviamente, estava em comunicação constante com Houston. E se houvesse algum problema, teríamos passado por Marte e voltado para casa sem aterrissar. O VAN é bem legal. Por meio de um belo conjunto de reações químicas com a atmosfera marciana, é possível, a partir de cada quilo de hidrogênio que você leva para Marte, produzir 13 quilos de combustível. O processo, porém, é lento. São necessários 24 meses para encher o tanque. É por isso que o enviaram muito antes de chegarmos aqui. Vocês podem imaginar como fiquei decepcionado ao descobrir que o VAN tinha ido embora. Foi uma sequência ridícula de acontecimentos que quase me fez morrer e uma sequência ainda mais ridícula que me fez sobreviver. A missão é projetada para suportar rajadas de tempestade de areia de até 150 km por hora. Então é compreensível que o pessoal de Houston tenha ficado preocupado quando fomos castigados por ventos de 175 km por hora. Todos nós vestimos nossos trajes espaciais e nos amontoamos no centro do hub, para o caso de haver perda de pressão. Mas o hub não foi o problema. O VAN é uma nave espacial, tem um monte de peças delicadas, pode aguentar tempestades até certo ponto, mas não suporta ser exposto a uma tempestade de areia tão longa. Depois de 1h30 de ventos fortes, a NASA ordenou que abortássemos a missão. Ninguém queria interromper uma missão de 1 mês, passado apenas 6 dias. Mas se o VAN continuasse a ser castigado, todos nós ficaríamos isolados em Marte. Precisávamos sair na tempestade para irmos do hub ao VAN. Seria arriscado, mas que alternativa nós tínhamos? Todo mundo conseguiu, menos eu. Nossa principal parabólica de comunicação, que retransmitia sinais do hub a Hermes, se tornou um paraquedas quando foi arrancada das suas fundações e carregadas pela ventania. No caminho, chocou-se contra o conjunto de antenas de recepção. Então, a extremidade de uma daquelas antenas longas e finas me acertou, rasgando meu traje como faca atravessando manteiga. Senti a pior dor da minha vida enquanto ela cortava a lateral do meu corpo. Lembro-me vagamente de ter perdido o ar por causa do golpe. Foi como se tivesse arrancado o ar de dentro de mim, na verdade. E meus ouvidos começaram a estalar, de forma dolorosa, à medida que meu traje perdia pressão. A última coisa que recordo foi ter visto Johansen tentando desesperadamente me segurar. Acordei com o alarme de oxigênio do meu traje. Um bip contínuo e irritante, que acabou me despertando de um profundo desejo de morrer. A tempestade havia acalmado. Eu estava de bruços, enterrado na areia quase por completo. Aturdido, recobrando os sentidos, me perguntei por que não estava morto. A antena teve força suficiente para atravessar o traje e a lateral do meu corpo, mas havia sido detida pela minha bacia. Portanto, só tinha um buraco no traje. E em mim, é claro. Eu tinha sido jogado longe e rolara por uma colina íngreme. De alguma maneira, aterrissei de bruços, o que forçou a antena a ficar em um ângulo muito oblíquo, que exercia uma força de torque no buraco do traje. Funcionou como um lacre frágil. O sangramento da minha ferida gotejou até o buraco. Quando o sangue atingiu o rasgo, a água nele evaporou depressa, por causa do fluxo de ar e da baixa pressão, deixando um resíduo grudento. Isso acabou lacrando as fendas em volta do buraco, reduzindo o vazamento a um volume que o traje podia contrabalançar. O traje funcionou muito bem. Sentindo a queda de pressão, inundou-se constantemente de ar do meu tanque de nitrogênio para se reequilibrar. Quando o vazamento se tornou administrável,
O traje só tinha que liberar aos poucos uma pequena quantidade de ar novo para contrabalançar o que era perdido. Depois de um tempo, os absorvedores de CO2, dióxido de carbono, no traje foram descartados. Esse é o fator realmente limitante do sistema de suporte à vida. Não a quantidade de oxigênio que você leva, mas a quantidade de CO2 que consegue remover. No RAB, tem o oxigenador, um equipamento grande que divide o CO2 para criar oxigênio outra vez. Mas os trajes espaciais precisam ser portáteis. Por isso, usam um processo simples de absorção química com filtros descartáveis. Eu havia ficado adormecido tempo suficiente para inutilizar meus filtros. O traje percebeu esse problema e entrou em modo de emergência, que os engenheiros chamam de derramamento de sangue. Sem ter como separar o CO2, deliberadamente expeliu o ar para a atmosfera marciana e se preencheu com nitrogênio. Isso, somado ao rasgo, fez o nitrogênio acabar logo. Tudo o que restava era o meu tanque de oxigênio. Então, o traje fez a única coisa possível para me manter vivo. Começou a se encher de oxigênio puro. Eu corri o risco de morrer de hiperoxia, pois o nível excessivamente alto de oxigênio ameaçava queimar meu sistema nervoso, meus pulmões e olhos. Oxigênio demais. Uma morte irônica para alguém com um traje espacial furado. A cada instante, devia haver alarmes, alertas e avisos. Mas foi o alarme de nível excessivo de oxigênio que me acordou. O volume de treinamento para uma missão espacial é impressionante. Passei uma semana inteira na Terra fazendo exercícios relativos a emergências com trajes espaciais. Eu sabia o que fazer. Alcançando com cuidado a lateral do meu capacete, peguei o kit para vazamentos que nada mais é do que um funil com uma válvula na extremidade mais estreita e uma resina grudenta na extremidade mais larga. A ideia é ficar com a válvula aberta e grudar a parte mais larga em cima de um furo. O ar pode escapar pela válvula e, assim, não interfere no lacre feito pela resina. Depois, é só fechar a válvula e o vazamento está lacrado. A parte complicada era tirar a antena do caminho. Puxei-a para fora o mais depressa possível, estremecendo quanto à repentina queda de pressão que me deixou tonto e fez a ferida na lateral do meu corpo latejar. Pus o kit para vazamento sobre o buraco e o lacrei. Deu certo! O traje preencheu o ar que estava faltando com mais oxigênio, verificando os mostradores no meu braço. Vi que o traje estava com 85% de oxigênio. Só a título de referência, a atmosfera terrestre tem cerca de 21%. Eu ficaria bem, desde que não continuasse naquela situação por muito tempo. Subi a colina, cambaleando rumo ao RAB. Chegando ao topo, vi algo que me deixou muito feliz e algo que me deixou muito triste. O RAB estava intacto. Oba! E o van tinha ido embora. Droga. Naquele exato momento, me dei conta de que estava ferrado. Mas eu não queria simplesmente morrer na superfície. Foi mancando até o RAB e me arrastei até uma eclusa de ar. Assim que a pressão equalizou, tirei o capacete. No RAB, tirei o traje e pela primeira vez avaliei bem o ferimento. Precisaria de pontos. Por sorte, fomos treinados em procedimentos médicos básicos e o RAB tinha excelentes suprimentos médicos. Uma rápida injeção de anestésico local, asepsia da ferida, 9 pontos e pronto. Eu ia ter que tomar antibióticos por umas 2 semanas, mas fora isso, ficaria bem. Eu sabia que seria em vão, mas tentei ligar o equipamento de comunicação. Nenhum sinal, claro. A primeira antena parabólica havia se partido, lembra? E levou junto as antenas de recepção. O RAB possuía sistemas de comunicação secundários e terciários, mas ambos só serviam para falar com o van, que usaria seus sistemas muito mais potentes para retransmitir a comunicação até a Hermes. A questão é que isso só funciona se o van ainda está por perto. Eu não tinha como falar com a Hermes. Depois de algum tempo, poderia localizar a parabólica na superfície, mas levaria semanas para fazer algum conserto, e seria tarde demais. Em caso de missão abortada, a Hermes deveria deixar a órbita em 24 horas. A dinâmica orbital torna a viagem mais segura e curta se você parte quanto antes. Então por que esperar? Ao verificar meu traje, vi que a antena havia perfurado meu computador biomonitor. Em uma atividade extraveicular, AEV, todos os trajes da tripulação estão ligados em rede,
para que possamos ver o estado uns dos outros. O restante da tripulação deve ter visto a pressão no meu traje cair a quase zero, e logo depois, meus sinais vitais desaparecerem. Além disso, eles me viram rolar colina abaixo, perfurado por uma lança no meio de uma tempestade de areia. Pois é, devem ter pensado que eu estava morto. E com toda razão. Talvez até tenham discutido rapidamente se deveriam resgatar meu corpo ou não. Mas o regulamento é claro. Se um tripulante morre em Marte, ele fica em Marte. Deixar o cadáver para trás reduz o peso para o van na viagem de volta. Isso significa mais combustível disponível e uma margem de erro maior para o empuxo de retorno. Não faz sentido abrir mão disso em nome de sentimentalismo. Então essa é a situação. Estou perdido em Marte. Não tenho como me comunicar com a Hermes, nem com a Terra. Todos acham que estou morto. Estou em um hub projetado para durar 31 dias. Se o oxigenador quebrar, vou sufocar. Se o reaproveitador de água quebrar, vou morrer de sede. Se o hub se romper, vou explodir. Se nada disso acontecer, vou ficar sem alimento e acabar morrendo de fome. Então é isso mesmo. Estou ferrado. É isso, pessoal. Esse foi Perdido em Marte, de Andy Weir. Vocês podem ter visto que esse livro vai se tornar filme que vai estrear em outubro agora. E assim, é muito legal. É meio hard, né? Uma ficção científica com bastante detalhes técnicos, assim. Então pode assustar um pouco à primeira vista. Mas vale a pena insistir, porque é uma história de sobrevivência que tem bastante ação, tem bastante emoção. E é muito interessante, você fica vidrado. E na verdade, assim, pelo menos comigo, você fica até mais curioso. O fato de ter mais detalhes não é cansativo. Eu já li outros livros que falam detalhes técnicos sobre algum assunto e às vezes ficam cansativos. Mas eu acho que esse livro não. Primeiro porque não tem termos muito complicados. Os termos que ele usa para descrever os elementos são mais conhecidos, e quando ele introduz um termo novo, ele apresenta, ele fala, isto é isto, e a partir daquele momento você já sabe o que é. Então isso facilita muito a explicação ao longo do livro. Depois de um tempo, também, o livro não é só o protagonista perdido em Marte, você tem toda a equipe da nave espacial, você tem o pessoal da missão em Houston, aliás, o pessoal do planeta Terra inteiro, de certa forma. Depois acontecem outras coisas e acaba virando uma comoção. Imagina que, como a gente conhece a história do homem pisando na Lua, ou como isso foi uma comoção, a história de um cara vivo em Marte, perdido com poucas chances de sobrevivência, comove a nação inteira. Uma coisa que é citado na divulgação desse livro e tem mais pro final do livro é justamente esse comentário de que as pessoas têm uma tendência natural a querer ajudar umas às outras. Por mais que no dia a dia a gente viva numa merda, a gente seja cobra comendo cobra, no fundo, no espírito, há uma tendência humana de querer ajudar o outro. E quando um cara tá totalmente sozinho em Marte, todo mundo quer de alguma forma ajudar esse cara. E isso é muito legal. E você se conecta nisso, assim, você fica com medo de que algo aconteça com ele, por mais que milhões sejam gastos. A gente pode até entrar em discussões falando, mas tá gastando milhões e tem gente morrendo de fome aqui, com muito menos você salvaria muito mais vidas. Mas essa discussão primeiro é muito cínica. E depois, não é culpa dele, o que você quer é fazer o máximo possível pro cara sobreviver. E é isso que a gente devia conseguir estender para todo mundo, né? Esse que é o grande problema. Então é isso, pessoal. Esse foi Perdido em Marte, de Andy Weir, pela editora Arqueiro. Agora, eu tenho alguns recadinhos para dar e eu vou ler alguns e-mails, tá? Vamos lá. Primeiro, eu quero convidar vocês para escutarem o Pilotando, que é o novo podcast da RIPA. No Pilotando, o PH Santos e o Gabriel Franklin discutem sobre o primeiro episódio de uma série. Eles sempre assistem o episódio piloto de uma série, e contam os pontos positivos, os pontos negativos, e se cria expectativa para você assistir a série mesmo.
e depois disso tem um bate-papo, e dependendo da resposta do público, eles assistem ou não o resto da série. Mas dentro do podcast é sempre o primeiro episódio, o episódio piloto. E, assim, tá muito bacana, vocês conhecem a qualidade do Iradex, né? Então, podem confiar que o Pilotando também é muito legal. Então, pessoal, entrem no iradex.net e procurem lá pelo Pilotando. Assinem o feed que é muito legal. Aí o segundo recadinho que eu tenho para vocês é do escritor e podcaster Fábio Barreto. Vocês devem conhecer ele do Rapadura Cast, do SOS Hollywood. A dica agora é se você é um escritor ou se você quer vir a ser um escritor. Porque ele criou um mini curso grátis, totalmente grátis, em que justamente ele trabalha essa questão de o que você precisa para ser um escritor, tá? Então vocês entrem em escrevasuahistoria.com que você tem acesso ao curso grátis do Fábio Barreto para aprender a ser um escritor. Vale muito a pena, pessoal. Bom, vamos para os e-mails, então. Gente, eu recebi 2 e-mails essa semana, que são basicamente o mesmo ponto, e então eu vou ler os 2 e depois eu comento de uma vez só, tá bom? O primeiro e-mail é de Matheus Marinho, e ele diz o seguinte: estou curtindo bastante o trabalho de vocês nesse novo projeto. Precisamos de mais incentivos como esse na nossa literatura. Parabéns! Eu sou escritor, meu nome é Matheus Marinho, e escrevo minhas histórias com o pseudônimo Matthews Marini. Recentemente eu terminei um conto chamado Anotações, e seria muito legal se vocês dessem uma olhada e até quem sabe divulgar ele no Caixa de História. Um abraço. Primeiro eu queria saber por que você usa esse nome Matthews Marini, mas enfim, é uma opção sua, né? O segundo e-mail é de Felipe Peraza, que diz o seguinte: bom dia, Paulo, tudo bem? Tudo ótimo. Ouvi seus podcasts sobre o Espadachim de Carvão e o Nome do Vento, e achei muito bacana. Parabéns pelo programa e pela boa escolha de livros. Os 2 são muito bons. Estou aguardando ansiosamente o terceiro do Patrick, mas infelizmente tanto ele quanto George Martin parecem não ter muita pressa em acabar as sagas. Eu lancei um livro recentemente sobre rock and roll, cinema e cerveja. Chama-se Heróis e Anônimos, e tem tido uma ótima recepção do público. Gostaria de saber a viabilidade de repente, te enviar um exemplar e você comentar sobre ele. No caso, é claro, de você gostar. Um abraço e continue com o programa que está muito bom. Bom, gente, eu gostaria de explicar a linha editorial do nosso podcast. Como vocês devem ter percebido, a gente escolhe livros aqui que têm um apelo dentro da cultura pop que seja grande. Isso não significa que a gente nunca vá ler textos de autores independentes, autores novos, mas não é a prioridade do podcast. A gente já leu aqui histórias de ficção científica, de fantasia, de terror, suspense, né? Terror suspense com Stephen King. E a ideia é seguir por essa linha mesmo. A gente pode ter também aqui livros policiais, enfim. A gente pode ler de tudo aqui. Mas a gente precisa ter um respaldo de público, assim. Não dá pra gente, pelo menos no estado atual do podcast, chegar apresentando coisas novas de cara, porque a gente ainda tem que crescer um pouco para poder gerar esse buzz. Mas não precisam ficar tristes. Tem uma coisa que vocês podem fazer e que eu acho que vai ser bacana, que envolve sim o podcast aqui, mas envolve mais, envolve o iradex.net como um todo, né? A RIPA. O site iradex.net tem uma seção agora de contos, e nessa seção você pode mandar o seu texto, que o Wilson Júnior, que é quem encabeçou esse projeto aí, junto com a ajuda do Gabriel Franklin, do Gabs, eles estão justamente com esse espaço para que você mande o seu texto e seja publicado no site Iradex. O plano é que no futuro, quando já tiver um volume adequado de contos, a gente faça uns episódios especiais do Caixa de História, lendo trechos de alguns contos publicados nessa seção de contos do Iradex. Então, se você quer que um dia o seu conto, o seu texto seja lido aqui no Caixa de Histórias, manda para contos@iradex.net, que quem sabe você não entra nos selecionados para a gente discutir aqui nos episódios especiais de contos do Iradex que a gente pretende fazer no Caixa de Histórias.
tá certo? Então é isso, pessoal. Acho que eu falei tudo. Boa semana para vocês. E, novamente, mandem sugestões de livros que vocês acham que eu devo ler aqui no podcast. Sigam-me no Twitter, @caixa_histórias. Também tem o Periscope, que também é o mesmo do Twitter, @caixa_histórias. Temos também o Facebook, o e-mail que vocês podem mandar pra gente sugestões, informações, perguntas, enfim, que é caixadehistórias@iradex.net. E é isso. Até a próxima!